gravar o evento. Então, eu vou falar como se eu não tivesse falado nada. Nós estamos aqui na Academia da Criatividade. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos ter hoje um encontro sobre mentalidade Lean Startup. E eu tenho certeza que vai ser um encontro muito enriquecedor para todo mundo. A gente já firmou os nossos acordos aqui, os nossos acordos. A gente já fez o check-in emocional. Então, vamos ouvir o que a Priscila tem para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por atenderem o convite do tema dessa conversa de hoje. Antes de abrir o slide, quero dizer que fiquei feliz de ver que o pessoal está animado, está empolgado com o tema da palestra. Eu vou apresentar alguns conceitos do que é a mentalidade Lean Startup, né? Eu vou explicar um pouquinho o que é, para que serve também, mas qualquer coisa que eu falar que vocês não entenderem o termo, eu vou procurar explicar todos os termos que eu usar, mas qualquer coisa que passar desapercebido aí, vocês me avisem, tá bom? Vou compartilhar a minha tela. Priscila, oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você começar. Aqui na academia, começou o primeiro encontro, a gente tem também uma cultura de falar, de explicar, né, para quem está assistindo a nossa apresentação, quem é você sem dizer o que você faz. Então, você contar um pouquinho de você, da Priscila, sem necessariamente falar sobre a sua profissão. É um desafio que a gente tem aqui para as pessoas aí que estão apresentando. Sem falar sobre a minha profissão. Eu sou Priscila, sou mãe da Beck, uma cachorrinha vira-latinha linda, que eu adoro. Eu sou uma pessoa bastante multitarefas, assim, multidisciplinar. Eu gosto de bastante coisa, eu gosto de confeitaria, eu gosto bastante de fazer doce, eu gosto de fazer plastimodelismo, de montar miniaturas de plástico que você pinta e monta, e são miniaturas que eu levo 1 ano para fazer cada uma. Então, é um hobby que eu gosto muito. Eu nasci em Itapecerica da Serra, em São Paulo, morei sozinha e na capital de São Paulo, e mudei para Sorocaba. Tem 5 anos, mudei para o interior de São Paulo, realizando uma vontade antiga que eu tinha de sair do tumulto de São Paulo. Sou uma pessoa que gosta bastante de viajar, já viajei muito antes de casar e mudar para o interior. Eu viajei muito sozinha. Então, eu sou essa pessoa que gosta de conhecer as coisas e gosto de conhecer bastante coisas. Isso me confunde às vezes, mas é assim que eu sou. É isso? Fui bem? Isso aí. Isso aí. Mandou bem. Então, vamos lá. Começar a apresentar. E aí, vamos lá. Minha tela está aparecendo? Legal? Ótimo. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre a mentalidade Lean Startup, que são metodologias para criar hipóteses, validar ideias, construir produtos, serviços e negócios. Eu vou explicar o que são 2 metodologias que elas são mais utilizadas, e elas servem para explicar bastante o que é essa mentalidade, né? Esse modo de pensar. Antes de começar a falar um assunto, aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha profissão, né? Porque
ela explica um pouco, né, por que eu estou aqui. Eu fiz engenharia civil, eu me formei em 2006, e aí eu passei pela área comercial, fui trainee de orçamentos. Um pouco depois eu fiz segurança do trabalho, uma pós-graduação em segurança do trabalho. Eu atuei na área do meio ambiente também, como consultora de sustentabilidade para uma certificação internacional, que chama LEED Certification, para construção. É uma certificação internacional para construção civil. E aí trabalhei depois, em 2014, como autônoma. E aí, em 2015, foi essa minha mudança de São Paulo, da capital para Sorocaba. Trabalhei em 2019 em uma empresa do terceiro setor. Trabalhei com gestão de processos e sistema de qualidade em uma OSC. A OSC é a Organização da Sociedade Civil, que era antigamente como chamavam as ONGs, e é uma OSC que abriga crianças e adolescentes. E aí eu considero que esses são pontos que me levaram a esses dois últimos, né, que eu coloco aqui nessa linha do tempo, que é um MBA que eu fiz. Eu assisti um módulo dentro desse MBA da UFSCar de inovação, focado em negócios e metodologias ágeis. E atualmente eu faço uma pós-graduação pelo CREA, uma parceria do CREA com a Univesp, de inovação e tecnologia nas engenharias. Então, eu estou colocando para vocês essa timeline aqui, né, que, como eu falei um pouquinho para vocês antes, a minha carreira é longe de ser uma linha reta, mas isso aqui explica bastante o porquê que eu estou aqui falando para vocês de mentalidade startup, né? Então, eu não sou da área de tecnologia. Eu sou assim, muito pelo contrário, eu estou aprendendo tecnologia agora, e é um assunto totalmente novo para mim, embora não seja novo o assunto, né? Mas eu não sou da área de tecnologia, mas eu acredito bastante que esse é um tema muito necessário para qualquer profissão, e essa metodologia que a gente vai conversar um pouquinho, ela prova isso, né? Ela é bastante adaptada para qualquer negócio, para qualquer profissão, mas vem bastante da tecnologia. Mas a minha base não é de tecnologia, e eu procuro bastante adaptar a minha experiência fora da tecnologia com essas novas soluções que eu acredito que elas vão ajudar em qualquer negócio, qualquer tipo de produto que a gente venha a desenvolver. E aí a primeira coisa que eu gosto de falar é conceitualizar, né? O que é uma startup? O startup é um modelo de negócio normal, como qualquer outro, como é uma empresa com CNPJ, pode ser com CNPJ ou não, se ela estiver no início. Ela cria produtos, cria serviços. E a grande diferença que ela tem essa denominação de startup é que é uma empresa que está ambientada com muitas incertezas. Então, o produto e o serviço que essa startup cria, ou que ela traz uma inovação, é uma solução que não é óbvia. Então, uma solução óbvia seria: eu tenho um problema o meu problema é locomoção, eu preciso ir de um ponto A para o ponto B, eu vou produzir um carro. Essa é uma solução óbvia. A startup, ela não cria essas soluções óbvias, ela cria alguma coisa totalmente diferente. Alguma coisa que muitas vezes não foi pensado ainda, ou já foi pensado e não foi bem executado, ou o problema ainda está... os produtos que são desenhados para resolver aquele problema ainda são muito ruins, as pessoas ainda têm muito problema naquele tipo de situação ou serviço. Então, a startup está ambientada nesse ambiente nesse campo de incertezas, né? E também ela tem um potencial de escala. Essa solução ela tem um potencial de escala, porém,
continua nesse ambiente de certeza que o sucesso daquele produto não é garantido, né? Então, não é uma coisa que você sabe que vai ser um sucesso de vendas. Muitas vezes você cria mesmo sem saber o que vai acontecer com aquele produto ou serviço que você está criando. E aí, o que a gente tem de diferença da startup é em relação ao método tradicional de criar essa empresa, de criar uma empresa. Então, a gente tem, para desenhar uma empresa do modo tradicional, a gente tem aquele modelo de plano de negócios, que é um documento que descreve alguns passos que você tem que desenhar, né? Em relação à oportunidade, ao problema, à solução que o negócio vai resolver. Tem vários passos que esse plano de negócio ele determina que você especifique. E ele também, nesse desenho do plano de negócio, você precisa ter uma solução completa antes de você apresentar para o cliente. Então, você precisa ter, por exemplo, um produto totalmente construído. E ele também parte do pressuposto que você consegue imaginar o projeto todo, a sua solução toda completa, antes de você executar. E o modelo da startup, ele considera que você não está nesse ambiente que você sabe qual é exatamente a solução que você quer. Por quê? Você tem, por exemplo, o impacto com a realidade. Então, nesse modelo tradicional, às vezes você é confrontado com a realidade de, por exemplo, o contato com o consumidor. Você faz um plano de negócio, desenha, faz toda uma pesquisa, e aí quando você coloca em contato com o consumidor, não é bem aquilo que o consumidor espera. Ou você não está bem localizado, ou você não criou um produto que resolve muito bem o problema daquele público-alvo que você desenhou. O planejamento de longo prazo, atualmente, ele também pode ser bastante ficcional, dependendo do que você quer criar. A gente está num ambiente geral de muitas incertezas, principalmente nesse momento agora de que a gente está de pandemia. Então, os produtos, os negócios, eles precisam ser adaptáveis, eles precisam ser passíveis de ter uma mudança, seja no seu processo ou seja no seu produto. Então, esse planejamento de muito longo prazo, ele uma hora vai ser confrontado com essa realidade. Mesmo se você já começou o seu processo pensando nessa adaptação para a mudança, se você não pensou, a realidade vai te forçar a pensar. E aí, essa mentalidade, esse modo de pensar de uma startup, ele traz algumas mudanças, que é você pensar em um modelo de construir o seu negócio num modelo de Canvas, por exemplo. Nesse modelo de Canvas, você pensa tanto no valor para você que está produzindo, para o seu produto, para a sua empresa, e também para o consumidor. Eu vou falar bastante como que a gente insere esse pensamento de consultar o consumidor em várias etapas do desenvolvimento do projeto, não só na hora de você vender. Ele também cria processos de você ter esse feedback do seu futuro consumidor e construir um produto mínimo viável. Eu vou explicar também um pouquinho mais para frente, mas é você pensar qual é o mínimo que você pode construir para poder mostrar para um possível consumidor o que é o seu produto. Então, você não passa 5 anos produzindo, testando, sozinho, sem consultar ninguém. Você coloca o consumidor nesse processo. E aí, eu vou apresentar as ferramentas para colocar o consumidor dentro desse processo e testar essas hipóteses. E também criar esse processo todo de construção de uma empresa, de um negócio, baseado na metodologia ágil, que é você considerar que sua gestão da sua empresa ela vai ser adaptável, ela vai abrir um campo para você adaptar os seus processos ou o seu produto. E você está com um processo também que ele permite erros e permite correção rápida do que você considerou que está errado.
E aí a gente quebra alguns paradigmas interessantes nessa construção. Essa questão da previsibilidade, né? Então, 5 anos que você faz uma previsão para um plano de negócio, uma previsão de renda, de lucro, de fluxo de caixa para 5 anos, ela não é realista mais. Você tem essa quebra de paradigma de você não expor o seu protótipo, não compartilhar as ideias. Então, essa questão ela é difundida nesse meio. Então, uma ideia ela não vale nada se ela não é bem executada ou se ela não é efetivamente executada. Então, a gente consegue quebrar um pouco esse paradigma de não vou contar a minha ideia porque o outro pode roubar, o outro pode executar. E aí você pensa que tudo bem se alguém copiar a sua ideia e fazer. E aí você tem outras ideias, você tem outras maneiras de ter outras ideias e de executar aquilo, mesmo que outra pessoa execute também, porque a concorrência ela vai existir, mesmo que você passe 5 anos produzindo alguma coisa, a hora que você lança, alguém vai copiar. Então, você tem que estar preparado para isso. E quebra também esse paradigma de longos ciclos de desenvolvimento, que é o caso da metodologia ágil. Então, você quebra o seu processo em tempos mais curtos, que agiliza o seu aprendizado, e aí você abre espaço para você errar um pouco mais rápido e corrigir também mais rápido. E tudo isso promove a disseminação do conhecimento. Então, você deixa de concentrar esse conhecimento e a execução de produtos somente em algumas áreas ou em algumas pessoas. Esse conhecimento ele consegue ser um pouco mais difundido. E essa mentalidade prática, startup, ela é colocada em prática baseada nesse feedback, nesse looping de feedback, né? Então, essa sequência, ela propõe que você crie hipóteses, primeiro, do que você quer construir, do produto ou do negócio que você quer construir. Você cria hipóteses, constrói essa hipótese antes de construir exatamente o produto físico ou de colocar o negócio realmente completo, né, no mercado. Você constrói essas hipóteses, testa, constrói um baseline em cima dessa testagem com o consumidor, que é a segunda ferramenta que eu vou falar um pouquinho para vocês. Baseado nessa experimentação, obtém métodos de medir, métricas para você saber se aquilo está funcionando ou não, analisa essas métricas e aprende com elas. E aí você decide se vai perseverar naquela solução que você criou, se ela está legal, se ela está coerente com o consumidor, se ela está coerente com o mercado, ou se você vai pivotar, se você vai mudar ela totalmente, ou se você vai mudar parcialmente, mudar algumas coisas. Então, a ideia é que esse ciclo de construção, de ideação, construção e lançamento do seu produto, ele seja rápido e com o menor custo possível. Esse conceito das metodologias, ele é baseado nesse duplo diamante. O duplo diamante, ele tem esse conceito de que você vai ter etapas de entendimento do problema e tem etapas de convergência e divergência enquanto você constrói esse negócio ou esse produto. Então, as metodologias, as duas que eu vou apresentar hoje, que é o Design Thinking e o Lean Startup, eles são baseados nesse duplo diamante. O duplo diamante, você tem 2 momentos de divergência e convergência. Então, dentro dessa dinâmica, dentro desse workshop, dentro desse processo de rodar o Design Thinking que a gente fala, você tem um momento de propor um desafio inicial e aí você tem um momento de divergência, que é onde você expande as ideias, deixa as ideias chegarem. Depois você tem um momento de convergência, tem algumas ferramentas que você leva todo mundo para o mesmo entendimento, expandiu as ideias,
traz todo mundo para o mesmo entendimento, estabelece esse ponto de vista, consolida o ponto de vista, abre novamente para gerar as ideias para soluções. Deixa as ideias virem, pratica a ferramenta para voltar para a convergência de novo, para você estabelecer esse protótipo, estabelecer como que você vai testar, como que você vai medir. E aí esse é o momento de convergência de novo. Então, são 2 momentos que você roda essa divergência e convergência. É o momento de abrir as ideias, deixar todo mundo propor ideias, e aí depois converge todo mundo na mesma ideia. Isso é baseado em conceitos de que você está fazendo uma construção em time multidisciplinar. Não está criando uma solução sozinho, e aí dentro dessas etapas, em vários momentos, você coloca o cliente também para criar essa solução junto. Aí a primeira ferramenta para fazer isso é o Design Thinking, que é onde você cria as hipóteses. Então, o Design Thinking ele é um processo para solucionar problemas de forma criativa. Aqui a gente está considerando que a gente está querendo criar uma solução para um problema dentro de um ambiente incerto, uma solução que a gente ainda não tem muito clara de como ela vai ser formulada. Então, o Design Thinking é uma ferramenta para você estabelecer esse processo, que como você tem um mercado desconhecido, um ambiente desconhecido, uma solução que ela não é totalmente conhecida, te dá algumas ferramentas para você ir dando passo a passo para não ir tão no escuro. E aí é um processo criativo, estimula a colaboração, porque ele pressupõe que você está fazendo isso com várias pessoas. É uma dinâmica para você realizar um time multidisciplinar. E abre esse espaço para experimentação e reduz esse risco do processo, pelo que eu falei, que o ambiente é muito incerto. Então, para você tirar algumas camadas de incerteza, esse processo ajuda nisso. E é um instrumento para você mergulhar no problema. Então, ele é utilizado para essa primeira etapa de ideação, porque ele ajuda a mergulhar no problema. E aí, mergulhar no problema, ele significa você tirar esse conceito, né, desapegar desse conceito, que a sua solução ela é brilhante e todo mundo vai querer. Talvez ela não seja. Talvez ela seja uma solução, mas as pessoas não estejam preparadas para receber. Ou talvez você ache que a sua solução vai resolver algum problema e talvez ela não vai. Ou a sua solução ela só não é para aquele problema. E aí, fazendo essas etapas, você consegue enxergar um pouco melhor. Não resolve tudo, mas são passos que você consegue enxergar um pouco melhor aonde você está pisando, né? E todas essas metodologias, tanto do Design Thinking e o pensamento Lean Startup no geral, ele traz esse pensamento de que os produtos e os serviços, eles têm que ser pensados para o ser humano. Então, você traz o seu cliente ou o seu possível consumidor para o centro do seu desenho da solução. E aí, essa metodologia também ela traz um pouco melhor de consciência do projeto. Talvez quem tem a ideia inicial esteja com aquela ideia só na cabeça dele, e aí chama as pessoas para construir aquilo, mas ele não consegue passar para as pessoas exatamente o que está na cabeça. Então, essa metodologia ela ajuda a colocar todo mundo no mesmo entendimento do que é essa solução por completo. Promove essa cultura da prototipação, de você testar rápido. Então, assim, essa metodologia do Design Thinking, em alguns processos de 40 horas, às vezes menos, em uma semana, por exemplo, um dia inteiro em uma semana, você faz esse processo de ideação até construir uma ideia de protótipo. Então, você consegue fazer isso mais rápido do que criar uma empresa, criar uma solução, contratar as pessoas. Essa ideia de prototipação, ela consegue ser mais rápida. E aí você mostra
um produto ao invés de só contar, né? Só contar para a pessoa, então você consegue mostrar passo a passo o que você quer. É uma dinâmica bastante, tanto a dinâmica como o processo de você executar esse protótipo, ele é bastante focado na ação, então não fica muito na teoria, você vai fazendo e tem várias ferramentas que você pode inserir e mudar dependendo do que você precisa. E é o pressuposto da colaboração de todos. Então, você traz um time multidisciplinar para construir esse processo e aplica essa metodologia com esse time. O processo do Design Thinking, ele é um mural parecido não. Ele é esse mural aqui, né? Esse mural do Design Thinking, ele é um processo todo executado. Então, são alguns passos que a gente executa, por exemplo, a gente começa essa metodologia com bastante incertezas, dúvidas, e aí esse é o momento que eu falei que é de fazer o brainstorming para colocar as ideias na mesa, né? Então, esse processo aqui a gente começou presencial antes de começar a pandemia e depois a gente teve que passar para o virtual. Então, ele é uma mescla aqui de painel virtual com fotos de post-it. Mas você começa com esse brainstorming de a gente tem um problema, o que você sabe sobre ele? Qual a certeza que você tem sobre esse problema? Qual a dúvida que você tem? O que é suposição? O que é certeza? O que é dúvida? Quais as ideias aqui que foram levantadas que são contraditórias? Então, tem esse momento de abrir para as ideias, né? Começa com isso. Então, é por isso que essa metodologia, ela se aprofunda no problema, que você começa discutindo o problema, se aprofundando no problema. E aí passa, por exemplo, pelo mapa da empatia. Aqui é um momento que traz o cliente, é uma entrevista, tem várias metodologias de fazer esse momento de trazer o possível consumidor, tem um mapa de empatia, você pode participar do dia a dia do seu cliente, pode fazer uma entrevista, pode fazer uma dinâmica, tem várias possibilidades de você fazer esse momento aqui. E aí vai criar a jornada desse seu possível consumidor, vai fazer um brainstorming de soluções e vai chegar aqui na matriz de priorização. Então, esse é o último passo do Design Thinking. Então, se você começou com um problema e passou pela metodologia fazendo todo esse processo de entrevistar um possível consumidor, de fazer uma pesquisa pensando nessa jornada dele e trouxe um time multidisciplinar para considerar todas as ideias mesmo, tudo que todo mundo acha que aquele produto ou aquele serviço tem que ser. Você chega numa matriz de priorização bem real, que você consegue ter, por exemplo, uma estratégia para o seu negócio, uma estratégia de até um período um período um pouco mais longo, que é assim, esse é o processo todo que eu tenho ideal. E aí a grande questão é, por onde eu começo? Então, essa matriz, ela ajuda você a saber onde que você começa. Então, tenho várias ideias. 5, 6 pessoas, cada uma vai colocar ali 5, 6 ideias, então no final você vai ter 30, 40 ideias. 40 ideias do que pode ser o seu processo, do que pode ser o seu produto. E aí, como que a gente prioriza? Nessa matriz aqui, a discussão é o que todo mundo considera, o que todo mundo concorda, que é fácil de implementar e que tem um grande valor para o usuário. Aí, novamente, a gente vai pensar no que tem valor para o usuário. E aí a gente cria uma categoria de produtos que a gente considera que são fáceis de implementar. E aí, durante a dinâmica, a gente estabelece esses critérios para definir o que é facilidade, né?
e o que traz mais valor para o cliente. E aí a gente tem os primeiros passos. Então, por onde a gente começa a executar esse produto ou esse negócio? Essa matriz, esse final do Design Thinking com essa matriz vai ajudar a gente. E aí, no final, todo mundo vai ter um entendimento do que é essa solução que a gente quer criar e por onde a gente começa. Essas dinâmicas, elas acontecem hoje, né, nesse momento de pandemia, em painéis virtuais de criação de post-it. Eu vou deixar aqui o link para vocês de duas dessas ferramentas que são bem legais. Uma é o Mural, que ela é bem completa, e a outra é o Miro. Então, as duas têm um período de utilização gratuita, tem as versões pagas. O Mural ele tem uma data de limite para você utilizar. O Miro ele já tem uma capacidade mínima que você pode ficar usando gratuitamente. E aí depois você passa a pagar. Aí eu vou deixar 2 links aqui para vocês, um do YouTube e uma de uma oficina que eu faço para usar o Miro, que é uma ferramenta muito, muito útil. Nesse momento de pandemia, ela ajuda demais a fazer essas dinâmicas, tá? Vou deixar o link aqui para você. E aí, voltando nesse looping de colocar em prática essa mentalidade. Esse primeiro passo, o Design Thinking, que eu falei para vocês que cria essa hipótese e mergulha no problema. A segunda ferramenta que eu vou colocar um pouco aqui para vocês essa ferramenta de criar esse baseline, o Leanception, que é que você cria o produto, você cria o protótipo. A metodologia Leanception, ela também é um workshop colaborativo, faz nesses painéis, também é para alinhar um grupo de pessoas numa mesma ideia, no mesmo produto que você quer construir. E é uma metodologia para você definir objetivos, estratégias e escopo do produto. Então, aqui já está um pouco menos incerto, já está um pouco mais claro do que a gente vai fazer. E o objetivo da metodologia é criar o produto minimamente viável, que é o MVP. A sigla em inglês MVP, em português, produto minimamente viável. E o que é esse produto minimamente viável, né? É você pensar assim, eu tenho um objetivo que é criar um carro. Mas eu não tenho dinheiro para construir esse carro. Então, eu quero vender um carro, mas eu não tenho dinheiro para construir todo. Eu não sei como construir um carro todo. E aí, essa mentalidade ágil, essa mentalidade startup, ela traz você para pensar no seguinte: qual é o problema que você quer resolver? É isso que você tem que focar no começo. Qual o problema que você quer resolver aqui com essa solução? Né? Então, desapega um pouco da solução. O problema que quer ser resolvido aqui é o de locomoção. Eu quero ir de um ponto A para um ponto B. E aí eu tenho pouco dinheiro. Com pouco dinheiro, o que eu consigo? Uma roda. Uma roda atende meu cliente? Atende o objetivo? Não atende. 2 rodas e um chassi. Atende o objetivo? Também não. O cliente vai ficar muito pé da vida se eu entregar para ele isso. Se eu colocar uma carcaça de carro, né, em cima das rodas, atende o meu cliente? Também não. Ninguém vai comprar. A solução que vai deixar ele feliz é esse carro completo. Mas, novamente, eu não sei construir um carro completo, eu não sei por onde começar, eu não tenho dinheiro. Mas eu preciso desse cliente. Preciso saber quem ele é, preciso saber vender alguma coisa para ele me conhecer, para ele saber que eu sei construir um carro. Eu posso construir um carro, né? Mas eu ainda não sei. Então, como que você pensa? O que é o mínimo que eu consigo entregar para ele que vai atender o objetivo dele? O objetivo dele é de um ponto A para o ponto B. Então, eu penso, vou entregar para ele um skate. Vai atender o problema dele? Minimamente vai. Ele vai do ponto A para o ponto B. Mas não é confortável. Depende bastante do equilíbrio dele.
ele não vai gostar, não vai ficar feliz, o ponto A e o ponto B dele são muito distantes. Ele não vai ficar feliz. Aí eu produzir um patinete e entregar para ele, ele vai ficar feliz? Mais ou menos. Melhorou um pouquinho, mas ainda não tá legal. E se eu entregar para ele uma bicicleta? Mas pode ser que ele fique um pouco mais feliz, tá legal, mas o meu trajeto, ele tem muita subida, não quero uma bicicleta, muito esforço para chegar lá todo suado. Não quero. Não é legal essa solução. Então, tá, vou produzir aqui uma bicicleta, dou uma melhorada, coloco um motor, ficou mais confortável, atende o que o meu cliente quer? Atende. É mais confortável, ele não vai chegar lá suado, ele não precisa fazer muito esforço. Então, atende o que ele quer. A partir disso, eu já tenho uma solução que deixou o meu cliente feliz. Então, eu já sei o que ele quer. Ele quer conforto, ele quer facilidade, ele quer uma coisa rápida. Se eu entregar para ele, ele vai ficar super feliz? Vai ficar super feliz. E aí é que é uma questão interessante, que talvez esse incremento que você faz, por exemplo, da moto para o carro, ele tenha um custo muito alto e ele vai fazer pouca diferença na felicidade do seu cliente. Então, se ele está satisfeito com essa entrega do seu produto, com a entrega da moto, você não precisa fazer esse passo tão grande de uma moto para um carro. Talvez você possa fazer algumas melhorias na moto, mas você já tem essa noção. Então, esse processo de testar, ele é exatamente isso. Testar o que o seu cliente quer, o que o seu cliente quer receber, como que ele fica feliz. E dentro desse processo, talvez você descubra algumas coisas que ele não tinha te falado antes. Ele não tinha te falado que, por exemplo, que o caminho dele tem muita subida. Porque você não tinha perguntado e ele não falou. Você só descobriu porque você apresentou para ele uma solução que é uma bicicleta que não resolveu. Então, todo esse processo é de você criar protótipo e de testar. E aí você tem um processo que você coloca, por exemplo, o cliente aqui nesse processo de construção do MVP, você coloca o seu cliente aqui no momento 3, quando você cria as personas, no momento 4, quando cria a jornada do usuário, no momento 6, quando você faz um teste de experiência do usuário. Então, em vários momentos dessa construção de um protótipo, você colocou o seu cliente dentro da sua solução. E aí, esse processo do Lean Inception, ele tem 8 etapas, que é aquele workshop que você coloca todo mundo dentro todo mundo para desenvolver, né, essa sua solução, para passar por essas etapas. Então, coloca todo mundo para definir o que é a visão do produto, todo mundo entender o que é o objetivo do produto, constrói essa persona, constrói a jornada do usuário, define todas as funcionalidades ou todos os processos, né, que precisa para construir esse negócio ou esse produto. E aí faz essa revisão técnica revisão técnica de negócio e de experiência, que eu vou mostrar um slide, e aí produz essa sequência de execução até você ter o seu protótipo totalmente desenhado. E aqui você tem um protótipo desenhado, que você sabe que você vai gastar o mínimo possível, que você vai entregar uma solução completa para o cliente, que você vai conseguir ter um feedback completo dele, gastando um tempo mínimo para planejar. O Lean Inception, ele tem essa cara aqui. Ele é um painel, que quando a gente faz online, ele tem essa cara aqui de executar todas as etapas. Então, ele também é um processo que faz em mais ou menos 40 horas, vários dias de dinâmica, ele fica um processo parecido com esse daqui. Aí eu vou explicar para vocês só algumas etapas de como o Lean Inception ele é aplicado.
a gente começa aqui com a visão do produto. Então, lá no Design Thinking, se a gente fez essa sequência, né? Ou se você já se aprofundou no seu problema com qualquer outra ferramenta, você tem um produto que você quer criar. Já sabe qual é o produto, né? Quando você faz o Design Thinking, talvez você não saiba muito bem qual é esse produto. Então, aqui no Lean Inception, você começa já sabendo qual o produto que você quer criar um protótipo. E aí, esse primeiro passo é aquele primeiro passo do diamante duplo, que é colocar todo mundo dentro do mesmo patamar de entendimento e abrir para as ideias. Então, qual é a ideia que todo mundo aqui que vai construir essa solução tem para a visão do produto? O que cada um acha que é, o que cada um acha que para que serve, qual que são os concorrentes que cada um enxerga que esse produto vai ter, e aí vai desenhar esse produto na visão de todo mundo. Então, essa visão aqui, ela vai ser um compilado do que cada um entende que vai ser um produto. Então, aqui a gente garante que todo mundo está ciente da mesma maneira do que vai ser esse produto que a gente vai construir. E aí, aqui é uma ferramenta dentro do Leanception, que é uma etapa bem para frente, né? Tem várias outras que eu não vou passar uma por uma aqui com vocês, mas essa daqui é muito legal, que é mais uma etapa que você coloca o cliente para dentro da sua construção. Que é para cada etapa que a gente fez da jornada do cliente, né? Então, a gente vai considerar tudo o que o cliente, por todo o processo que o cliente vai passar para consumir o nosso produto. Então, desde a hora que ele conhece a gente, da hora que ele compra a solução, até a hora que ele finaliza utilizar a nossa solução. A gente vai estabelecer o passo a passo para saber o que a gente tem que fazer e aonde, por exemplo, que o cliente vai ter uma experiência ruim. E aí, para cada etapa, a gente faz uma revisão dessa aqui. Cada etapa, a gente pensa qual é o esforço que a gente precisa para executar esse passo para o cliente, o que esse passo aqui que a gente está avaliando vai trazer de retorno para o nosso negócio, de valor para o nosso negócio, e qual é a experiência que o usuário vai ter ao utilizar, ao passar por esse passo. Então, para cada passo da jornada do cliente, todo mundo vai analisar o que cada um entende, se está fácil ou difícil de executar essa etapa, qual o valor que gera para o negócio e qual o valor que gera para o cliente. Então, o valor que vai gerar para o cliente, a gente não vai pensar só na hora de vender para ele, só na hora dele comprar a nossa solução. A gente vai pensar em toda a jornada. Desde o momento que ele conhece a gente até o momento que ele deixa de usar, que ele termina de usar a nossa solução. Então, não é só no momento da venda, só no momento que a gente recebe o dinheiro. É todo o processo. E o final do MVP, do Leanception, ele vai trazer para a gente o passo a passo da construção desse mínimo produto viável. Então, a gente vai saber por onde começar e aonde a gente vai chegar. E aí tira várias camadas dessa incerteza que a gente falou lá no começo, que a gente não conhece, a gente não conhecia até então a solução que a gente ia criar, a gente só tinha uma ideia, só tinha um problema que a gente quer resolver. Esse produto não existe, então eu não sei o que ele vai ser, eu não consigo explicar o que ele vai ser. Depois de passar por esse processo do Leanception, a gente vai entender o que é esse produto e vai entender como que a gente começa a executar ele, como que a gente começa a colocar ele no mercado. E aí o final do Leanception é um canvas de negócio, onde você vai ter todas essas ideias de quem é o seu público, o que o seu produto faz, qual o benefício. E você vai ter ferramentas para estabelecer um cronograma, quanto tempo você vai precisar para construir esse processo e quanto vai custar. E aí como você tem vários pontos de construção, você tem uma clareza muito melhor de quanto tempo você vai levar e quanto vai custar a construção dessa solução ou desse negócio. E todo esse processo, ele se encaixa, por exemplo, nesse ciclo aqui, né? Que é você começar a construção de um projeto
de um negócio ou de um produto, juntando as pessoas baseadas no seu propósito, na sua ideia, na sua inquietação. Hoje é bastante comum a gente começar a criar negócios e produtos baseados numa inquietação, num problema que não é resolvido. Eu estou fazendo isso agora. Então, a gente junta pessoas baseadas numa inquietação. Isso aqui não está certo, isso aqui não está legal, vamos criar alguma coisa para resolver isso. E aí aprofunda nesse problema, o que está acontecendo, por que a gente tem essa inquietação, por que a gente tem esse problema, de onde vem, por que acontece isso. Então, a gente aprofunda o problema. Uma das metodologias é essa que eu falei do Design Thinking, que é tanto o aprofundamento do problema quanto a ideação dessa solução, uma primeira ideia do que pode ser esse produto. A construção de um produto mínimo viável, que é construir um protótipo, uma apresentação para o cliente, ou um teste, ou uma miniatura, ou uma maquete, qualquer coisa que seja um plano de um aplicativo, por exemplo, tem ferramentas para construir um aplicativo sem construir efetivamente, né, só para testar. É aqui que você constrói. E aí, com isso, você tem ferramentas para fazer uma análise de mercado. Então, assim, eu tenho aqui um PowerPoint com o passo a passo de uma plataforma que eu quero criar. Então, sabendo construir o passo a passo dessa plataforma, mesmo que seja só numa apresentação, eu já consigo apresentar para alguém, dizer o que aquela plataforma vai fazer, peço para ela testar como que ela se sente olhando aquilo, né? Como que ela se sentiria aplicando ou vendo aquelas cores, aquela apresentação, aquela movimentação. Já consegue fazer um teste e ter uma análise de mercado. Com esses passos, o Design Thinking e o Leanception, você tem ferramentas para construir um modelo de negócios que seja baseado num produto ou num serviço que está dentro dessa incerteza, está dentro desse conceito de que aquele produto não existe, você está criando aquele produto sem uma referência. Então, você consegue construir um modelo de negócio que reflita isso, tem os argumentos para você compilar isso em 3 minutos, em 30 segundos e construir um pitch de negócio para você explicar para alguém, para um possível investidor, o que você está querendo criar. Tem ferramentas e informações o suficiente para criar métricas e indicadores para você analisar se aquele seu produto está legal, se você muda, se você continua com ele. E aí colocar esse produto aí numa tese de investimento, num edital e procurar a grana para construir. Então, essas duas ferramentas, elas ajudam nessa construção de um plano de construção de uma startup, que é você criar um produto, criar um negócio dentro desse ambiente de certeza, que seja adaptável, que seja passível de mudança, que esteja aberto para errar e para consertar rápido e no menor tempo e com o menor investimento possível, mas planejado. Não é só sair correndo e sair criando e colocar qualquer coisa no mercado. É você planejar. Rápido, mas planejar. E para finalizar, vou deixar aqui as referências também no slide de 3 links aqui que eu considero que são iniciais para começar a entender um pouco melhor isso daqui que eu falei. Esse é o livro que é baseado nessa metodologia Lean Startup. Ela explica melhor a metodologia e é um bom começo para entender esse mundo aí de incertezas e criar produtos rápidos e escaláveis. E um link também do Leanception, que é esse método aqui que eu expliquei. Ele é uma metodologia criada pelo Caroli. E aí tem aqui todas as informações nesse link. E aí, antes de encerrar aqui o slide, para eu sair aqui do modo de apresentação, queria deixar o meu contato com vocês. O meu e-mail, esse e-mail vocês me acham em vários lugares. E o link do meu LinkedIn, para quem não tem LinkedIn, super recomendo
criar uma página nessa rede social, que é uma rede social profissional, e é tanto para quem está no mercado formal, tanto para quem está fazendo negócios. Então, eu vou deixar aqui o meu contato para vocês saberem um pouco mais o que eu faço, e se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Ok? Vou sair da apresentação. Caraca, eu particularmente gostei muito. Embora eu já tenha visto algumas coisas assim relacionadas ao assunto, achei muito esclarecedor. Gostei muito. Ô, gente, antes da gente fazer as perguntas aqui para a Priscila, vamos tirar um print, uma foto ou não? Vamos. Peraí. Peraí que eu preciso mudar isso aqui, eu não sei mudar. Ah, tá. Vamos lá. Peraí. Aí, vamos fazer uma pose aí, um xizinho. Isso aí. Fui. Bom, eu anotei uma pergunta aqui da Letícia, e aí quem quiser pode colocar depois também. Priscila, a Letícia perguntou o seguinte: o Canvas pode substituir o plano de negócio tradicional quando for apresentar para algum investidor? Essa foi a pergunta da Letícia. Super pode. Aí depende bastante do investidor que você que você vai levar o seu modelo de negócio. Depende bastante do nível de dinheiro que você quer, né? Que é o que depende de para quem você está mostrando, e depende de onde você está mostrando. Por exemplo, edital, pede Canvas de negócio, por exemplo, tem meios de financiamento, quando abre edital para fazer financiamento baseado numa determinada linha, ou seja, tecnologia, ou seja, resolver problemas no setor de energia. Às vezes é solicitado um Canvas. E o que eu acho que o Canvas é legal? Para você saber, por exemplo, como preencher as ideias, as perguntas iniciais do edital, que é onde você vai avaliar. E aí, com o Canvas, ele tanto pode ser um primeiro passo para você construir o plano de negócio, como ele pode ser também uma apresentação, porque o Canvas do negócio, ele vai te dar todos esses passos de você saber qual é o seu problema, qual é a justificativa. Você vai passar por analisar riscos e analisar as premissas do negócio que você está construindo, ou da solução que você está construindo. Você vai colocar os requisitos, o que você precisa que aconteça para que aquele seu negócio dê certo. Você vai ter o campo para você colocar um cronograma e fazer também uma tabela de custos. A grande diferença é que você tem tudo isso dentro de um painel. E o painel ele ajuda porque ele é visual e ele vai te dando uma sequência. Então, o Canvas ele tem uma sequência, né, de onde você começa e para quais campos você vai buscando. E aí, por exemplo, quando você tem a equipe do lado de um campo de entregas e do lado do campo de cronograma, você consegue visualizar que cada pessoa da equipe vai fazer cada entrega e vai fazer em cada tempo, e isso vai ter um custo. Então, o painel visual, ele te ajuda a colocar todas as informações que tem no plano de negócio, mas de uma forma visual. Então, são todas as informações. Substituir, que nem eu falei, depende do seu objetivo, depende da sua maturidade, depende para qual negócio você está construindo. O plano de negócio, por exemplo,
às vezes você vai construir um negócio físico, que o plano de negócio também ele diferencia para qual tipo de construção que você está fazendo, né? Então, se você está querendo fazer uma loja, um restaurante, abrir um shopping ou construir um produto, o plano de negócio ele é bastante diferente. Mas o plano de negócio para você construir, por exemplo, uma loja física, ele vai te pedir para você fazer uma pesquisa de local, de quantas pessoas passam pelo local. Então, diferencia muito, depende muito do seu objetivo. Mas o Canvas, ele é mais resumido e ele é mais visual. Gente, boa noite. Posso te perguntar um negócio, Priscila? Parabéns pela apresentação, achei muito bacana. Tenho vontade de ler esse livro aí que você colocou no final, mas ainda não consegui. Você comentou em uma parte sobre uma característica, não usando esse termo, mas a startup ela tem uma tendência a ser mais disruptiva, né? Ela traz soluções que ela não, assim, que saem fora do usual, do padrão. E no ano passado eu estava mais assim ligado a mercado, né? Mercado financeiro, porque eu estava pesquisando muito sobre o assunto, e aí muitos especialistas falavam sobre a bolha das startups, porque como ela busca ser muito disruptiva, né? E aí a gente tem o caso, por exemplo, do WeWork, né? Que abriu o capital e foi uma situação um pouco desastrosa, isso pré-pandemia, e depois ainda chegou a pandemia, enfim, não tinha como prever isso. Mas nesse cenário vamos tentar atirar para tudo que é lado, né? A parte de ideação é bacana. Você vai pensar em todas as hipóteses, todas as ideias lá na primeira fase do diamante, né? Na segunda também, enfim, em cada momento. E aí você vai e depois você vai convergir. Mas o que você acha um pouco dessa mentalidade de sair atirando para tudo que é lado? Eu acho que atirar para tudo quanto é lado depende de quanto você sabe o que você quer resolver, né? Por exemplo, hoje a gente tem muita informação, muito campo que a gente pode atuar, então acho que é complicado, né? Eu, particularmente, tenho essa dificuldade de não atirar para tudo quanto é lado. Essas ferramentas, elas abrem essas possibilidades, né? Mas acredito que não tem muito como fugir, porque no final você tem que ir conhecendo as coisas e criar algumas formas de você decidir aonde realmente você quer atuar, né? A metodologia, ela traz nesse momento de atirar para tudo quanto é lado, mas quando você junta as pessoas com um propósito, você já restringe um pouco mais. Você já não atira tanto para tudo quanto é lado. Então, quando você chega, por exemplo, pessoal que lança uma ideia que tem uma inquietação aqui sobre esse problema e quem mais tem. Então, vamos fazer vamos fazer um processo do design thinking, por exemplo, para a gente entender um pouco mais o que é esse problema. A gente já tem um problema. Então, pode ser que quando a gente abrir essas ideias, a gente vai entender o porquê que a gente tem esse problema. Mas quando a gente se reúne, a não ser que a gente esteja só aprendendo, né, a ferramenta, aprendendo a utilizar, a gente tem essa sensação de que atira para tudo quanto é lado. Mas quando você vai executar efetivamente, você já tem um objetivo, já tem um problema inicial que você quer resolver, mas em vários momentos pode ser que esse momento de atirar mais para tudo quanto é lado, ele volte a acontecer, tanto em várias ferramentas, né? Tanto na construção do Canvas,
mesmo, eu estou criando um agora com um grupo na pós-graduação, e em vários momentos a gente fica, não, a gente pode fazer isso, pode voltar aquilo. O que sempre a gente tem que ter em mente? Voltar para o problema. Qual é o nosso problema? Então, se a gente desenhou um problema direitinho, que todo mundo quer resolver, que todo mundo tem intenção de estudar sobre aquele problema e de estudar mais as possibilidades de solução, a gente consegue voltar. Então, assim, desapega da solução. Inicialmente, a gente pensou em criar uma solução para isso, mas desapega dela e volta para o problema. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente pode fazer isso, 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 isso e aquilo. Tá, mas isso aqui não ajuda a resolver o problema, então a gente descarta. Então, vários momentos dessas ferramentas, a gente vai passar por isso, vai expandir essas opções, mas o que eu acredito que funciona é, volta para o problema que você quer resolver. E aí funciona, ajuda você a desapegar da solução, ajuda todo mundo a voltar para o mesmo patamar e não dispersar muito. Eu acredito que voltar para o problema, o problema que você iniciou é fundamental. Porque, novamente, eu acho que fugir de atirar para tudo quanto é lado, não conheço uma solução para isso. Tem uma coisa interessante que a gente percebe a gente, né? Enfim, eu percebi, isso é experiência minha, em alguns projetos que eu participei, talvez tenha a ver com o que o Felipe está falando. Eu não sei se é muito bem isso. Mas o que a gente não consegue fazer é separar o momento de divergir do momento de convergir. E aí o que acontece? Quando você está lá nessas reuniões de ideação, na minha experiência, a gente precisa estabelecer que agora é o momento de divergência. Então não importa não importa muito o que a gente vai falar ali. A intenção é gerar ideias, né? Que é isso que o Felipe colocou. Mas a intenção é justamente essa, você colocar quantidade ali. E ali você não tem julgamento se a ideia está boa ou ruim nesse primeiro momento. E aí depois, no segundo momento, a gente vai começar a filtrar. Não, isso aqui não é legal, isso aqui não é viável, não temos dinheiro para isso, não tem estrutura e tudo mais. Mas o que, de acordo com a minha experiência, acontece muitas vezes é que nós divergimos e convergimos ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou seja, o Henrique fala alguma coisa, eu imediatamente falo, não, mas isso aí não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Aí a gente já estragou a solução que ele poderia ter dado. Não necessariamente seria ela, mas às vezes aquela ideia ia servir de suporte para outra, ia servir de apoio para outra. E a gente poderia lapidar aquela ideia até que ela pudesse ser viável num outro momento. Mas como eu já impedi o Henrique de continuar, eu matei a ideia dele. Aí o Felipe vai lá e fala outra coisa e eu falo que também não vai dar certo. E aí a gente vai criando um ciclo de matar ideias e a gente acaba tendo, no momento da convergência, poucas opções, poucas alternativas. Aí, enfim, isso já aconteceu algumas vezes comigo em projetos que eu participei, porque a gente não tem essa separação dos momentos. Nesse momento, quando você está fazendo um processo pensado, né, dessas dinâmicas, desses workshops, você precisa de um facilitador. E o facilitador, ele tem que a todo momento pensar nisso. Então, assim, durante o brainstorming, ele explica, né? E é natural, né? Então, assim, durante o brainstorming, tá todo mundo escrevendo. Você coloca um post-it lá. Aí você vê o post-it, mas isso aqui não funciona, não é hora. Então, tem que ter um facilitador para falar assim, não é hora de julgar, não julga. Então, esses momentos, por exemplo, de brainstorming, pode até ser determinado que é silêncio. É silêncio, você não julga o post-it, você coloca e incentiva, traz ideias. Não, tanto a outra pessoa não julgar, como você próprio não julgar. Vai trazendo, porque às vezes lá na frente a gente enxerga uma capacidade que a gente não tinha enxergado. E a dinâmica também, tanto o Design Thinking como o Leanception, ele tem algumas ferramentas, por exemplo, de parking lot, que chama, ou de risco, que é assim, alguém lançou um post-it que é uma ideia que, depois que a gente foi fazer os clusters, né, que chama quando você começa a agrupar os post-its que eles têm o mesmo tema, ou a mesma linha,
E aí, assim, esse aqui saiu muito de todas as ideias, saiu muito da relação do problema. E aí você coloca isso num parking lot, mas você não joga fora, não descarta, deixa ali. Uma hora alguém vai ver, uma hora alguém vai aproveitar. Você deixa ali e depois revisa. Ou algum post-it que a gente considerou, nossa, isso aqui é um risco para o nosso projeto, né? Não é uma coisa que a gente quer executar, mas é um risco. Então você coloca ali nesse campo separado. Então a ferramenta ela entende que às vezes vai ter uma ideia que vai sair muito fora, que vai ficar uma coisa que você pensou e não tem muito a ver, mas assim, nada vem do nada. Você pensou por algum motivo e é legal não descartar, deixar ali descansando, mas quando você coloca esses workshops para rodar, que fala, você precisa de uma pessoa que facilite essas dinâmicas para não matar as ideias e também para não deixar só que uma pessoa direcione a solução. Então, desapega da solução. Não pode ficar pegado, não, mas isso não dá para executar porque a solução não sei o quê. Desapega da solução, vamos focar no problema. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, para fazer? Sim, Emerson. Ô, Priscila, você tem um produto certo para entregar para o cliente, tá? E como que eu faço esse alinhamento com pessoas incertas? Então, eu preciso definir pessoas que tenham realmente algo voltado para o produto final ou não. Dentro de uma empresa, por exemplo, eu quero definir um produto e eu tenho poucas pessoas nessa equipe e eu quero fazer com que outras pessoas participem, mas essas pessoas elas têm que ter realmente conhecimento total sobre o produto final ou somente lá no finalzinho que eu vou poder definir as pessoas que vão trabalhar o produto exatamente a ser entregue. Como que é essa construção de pessoas para a definição do produto? Quando você está dentro de uma empresa, pode ser que você precise colocar as pessoas em momentos diferentes das dinâmicas. Isso pode acontecer. Por exemplo, depende bastante do tipo de solução ou do tipo de problema que você está querendo resolver, mas, por exemplo, você pode criar o workshop com algumas pessoas-chave, 5, 6 pessoas que elas têm uma ideia completa sobre o problema e que elas tenham uma autonomia também de atuar sobre o problema, porque não adianta nada você criar uma solução que você não vai poder executar. Então, você tem que ter uma pessoa ali na equipe que tem uma autonomia para colocar em prática aquela solução que for estipulada. E aí depende bastante do tamanho da empresa, né? Do que você está querendo resolver, mas você colocar uma dinâmica de design thinking, por exemplo, dentro da empresa, você trazer pessoas o mais multidisciplinar possível que você construir, mas pensando que a pessoa tem que conhecer o problema, tem que ter alguém ali que pode atuar na solução e pode decidir. Talvez a pessoa que vai decidir, ela pode entrar um pouco mais para frente. Quem conhece um pouco mais o problema pode ficar nessas primeiras etapas de buscar as opções, buscar essa consulta, essas entrevistas com o consumidor, de fazer essas primeiras etapas, e aí depois vem alguém que possa decidir e vem e fecha essa solução, aprova a solução. Mas você tem que considerar também que você não vai saber trazer todas as pessoas exatamente certinho. Porque quando você faz um processo desse, você está considerando que você não sabe qual é a solução que você vai trazer, né? Então, o que você vai ter? Talvez um foco no problema, que é o pressuposto para você querer, né, fazer uma dinâmica dessa.
e você tenha talvez o foco no departamento, o foco na linha da empresa que você quer. O foco no departamento talvez já te ajude a montar essa equipe, mas tem que considerar que talvez você não tenha um jeito certo de montar a equipe. Tem essa disponibilidade também, principalmente se você está numa empresa, essa dinâmica você pode fazer um pouco mais rápido. Tem uma metodologia que chama Design Sprint, você consegue fazer um pouco mais rápido. Ela tem um processo um pouco mais rápido, né, de construir esse brainstorming, mas é importante sempre considerar que talvez você não tenha todas as informações possíveis para construir essa equipe. E aí fazer o melhor possível, né? Tentar pensar em quem resolve o problema e quem pode te ajudar a colocar a execução para a solução de fato em execução. É a lapidação do diamante duplo, né? Exatamente. Exatamente, é isso aí. Obrigado. Porque a gente já até conversou aqui na academia mesmo sobre o Design Thinking, né? É uma ferramenta que é mais usual e você trouxe aí o Leanception, né? Eu achei muito interessante, vou pesquisar um pouco mais sobre ela, achei bem interessante. O livro que você trouxe também vale muito a pena, vou dar uma pesquisada. Obrigado, viu? Imagina. Só para complementar, né, o que vocês estão falando, eu acho que esse processo também é muito parecido quando você começa alguma coisa e você tem uma persona que você vai direcionar o seu produto. Então, você tem um problema e você definiu uma possível persona, mas você não sabe como ela é realmente, porque você não começou ainda a vender o seu produto e tudo mais. E aí, conforme você vai vendendo, você vai conhecendo mais a sua persona e você vai atribuindo a ela outras características. Por que eu falo isso? Recentemente eu comecei a vender um produto online, né, um infoproduto. E aí eu tinha uma ideia de uma persona na minha cabeça. E foi isso que eu escrevi. E ela não estava de tudo errada, né? Ela estava certa, mas me faltava alguma coisa. Mas não teria como eu saber, porque eu só soube depois que as pessoas começaram a comprar, começaram a comentar. E aí o interessante que eu queria colocar é o seguinte, não necessariamente, e aí eu não sei se existe um processo para isso, né? Enfim, não necessariamente você precisa esperar a pessoa comprar de você para que você vá redesenhando a persona. Então, por um exemplo, né? E eu fazia um post patrocinado, eu fazia anúncio pago. Eu faço anúncio pago. E aí a pessoa, às vezes, ela não compra, mas ela vai lá e curte. Ela vai lá e comenta. Ou seja, ela engajou naquilo ali. Aí o que eu faço? Eu entro no perfil dela para ver quais são mais ou menos as coisas que ela curte, quais são, né, o que ela compra, enfim. Então, ela não comprou, mas ela interagiu com o meu conteúdo ali de alguma forma. Então, eu consigo desenhar em cima do que eu já tinha, eu consigo ir adaptando a persona até que eu chegue no momento em que minha persona é a persona ideal para aquele meu produto. Enfim. Você é o seu próprio algoritmo, né? Oi? Você é o seu próprio algoritmo, sai buscando o comportamento do seu cliente. O algoritmo do Facebook e do Instagram, ele faz isso automaticamente, mas assim, ele não te dá um relatório sobre aliás, né, ele te dá aquele relatório de dados. Se você souber analisar aqueles números, provavelmente você vai chegar ali. Mas como eu tenho um volume pequeno de pessoas, então eu poderia acessar essas pessoas diretamente, né, manualmente, né? Mas se eu tivesse um volume muito grande de pessoas, eu teria que me ater lá exclusivamente à análise dos dados. Mas é isso aí. Muito legal. Alguém mais tem alguma pergunta para a Priscila? Bom, se não, eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito feliz, gostei muito, Priscila. Espero que vocês possam participar mais vezes aqui da academia. Eu acho que foi muito enriquecedor, para mim, pelo menos, foi bem enriquecedor. Nós tivemos aí cerca de 49 inscrições, se não me engano, quase 50. E eu acho que foi um número bom, assim, de pessoas pelo número de inscrições que a gente teve. Foi muito boa a apresentação. Depois você me passa as suas informações lá de contato,
que eu vou começar a fazer isso. Não sei por que eu ainda não fiz, mas eu vou atualizar os outros. A gente grava a apresentação. E aí lá no YouTube eu vou colocar os seus dados para que a pessoa não fique perdida de quem fez aquela apresentação. Então eu vou atualizar os vídeos de todo mundo e aí você já me passa, eu já coloco o seu completo lá, né? Assim, todos os seus contatos. Ótimo, legal. E se não, semana que vem a gente tem encontro, com o Ribas, né? Ele vai falar sobre storytelling. Convido vocês, se vocês não fizeram a inscrição, para fazer a inscrição, eu acho que vai ser muito legal. E na terça-feira, provavelmente, a gente tem encontro de francês, mas eu não sei o assunto ainda. E aí eu posto lá no perfil da academia. Vou colocar aqui para vocês, se tem alguém que ainda não segue a gente ou não acompanha a gente lá pelo canal no YouTube. E agradeço vocês mais uma vez pela presença. Espero que vocês possam estar presentes na semana que vem. Antes de eu finalizar, só tem uma coisa. O Felipe estava com um projeto. Não sei se ele continua com o projeto ou não. Você quer falar alguma coisa, Felipe, sobre o Canvas? Porque tem a ver com o que a gente viu aqui hoje. Sobre o projeto, acho que num outro momento. Mas é interessante, pessoal tem gente que não é da academia, né, fazer parte e, na medida do possível, né, porque volta e meia tem alguns assuntos, né, só como já teve o Design Thinking, já falamos do Business Canvas, né, o modo tradicional, hoje sobre Lean Startup, né, a mentalidade e tudo mais. Então, está tendo muitos assuntos interessantes. Deve sair também um sobre custos, né, planejamento de custo, despesa, que é uma coisa que para a galera que está iniciando agora em pandemia, isso precisa desse conhecimento. Muita gente com dificuldade em colocar como é que eu faço meu custo de hora de trabalho se eu trabalho no meu horário vago para complementar a renda, né? E fora as pequenas empresas que estão surgindo. Então, vira e mexe tem essa linha, essa vertente da CDC aí com assuntos muito interessantes. Quem não segue, passa a seguir e participa também. E além da de Juiz de Fora, a gente tem outras aí em outras cidades que tem outros projetos e eventualmente a gente posta lá no nosso perfil também, tá bom? Gente, obrigado por hoje, valeu a energia de vocês, até a próxima. Priscila, muito obrigado. Eu, particularmente, não ouvi o que ele falou. Eu também não consegui escutar. Eu ouvi meu nome e não consegui escutar. Agradeci, Priscila, muito obrigado. Muito boa a apresentação. Obrigada pelo feedback. Obrigada. Muito bom, muito bom. Valeu, gente.